começar aqui pelo julgamento do agravo do instrumento número 128, 0809-330, 58/2020. Agravante Augusto Matheus Freitas e agravado APEC. Retirado de pauta, Osvaldo Cláudio? Esse está retirado de pauta porque houve... Ele foi sentenciado, né, lá embaixo? Já foi sentenciado. No primeiro grau, tá certo. Retirado. Na sequência, 129, agravo do instrumento 0810-889-50-2020. Agravante Unimed Natal e agravado Maria Isabel Olinto. Senhor presidente. Bom dia. Senhor presidente, pela ordem. Esses processos da Unimed que tratam questão de autistas, principalmente, deficientes, todos já estão classificados aqui na Câmara. Então, o padrão nosso é o mesmo, mas tem um, aí eu não sei se foi algum erro, é realmente entendimento, que dá também o direito ao... Desculpa. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, está dando microfonia. Quem puder desligar. Então, esse processo da Unimed que trata dos direitos dos autistas está pacificado na Câmara. Agora, tem um hoje, desembargador Cornélio, eu não sei da relatoria de quem é, que dá direito a um acompanhante exclusivo na sala de aula. Então, eu pediria ao colega relator para verificar esse aspecto, porque esse aspecto nem o STJ dá, está fora da curva. Né? Então, os advogados e as partes, naturalmente, que quiserem, ou a própria Unimed quiser manter a defesa oral, sabe que vai enfrentar um assunto já pacificado aqui na Câmara, mas respeitando a prerrogativa do advogado. Desembargador Cláudio, Vossa Excelência tem dois processos, 129 e 130. Né? Tem uma pequena diferença, mas eu acho que se a advogada puder fazer a ostentação dos dois ao mesmo tempo. Advogada da Unimed. Bom dia. Entendo que o entendimento já está pacificado no tribunal, mas quanto a esses processos, tem algumas peculiaridades no caso. No 129, ele requer o custeio da musicoterapia. No 130, além da musicoterapia, também a ecoterapia e natação funcional. É um fato já de entendimento do judiciário que a Unimed agora possui clínicas credenciadas para o fornecimento das terapias requeridas pelos beneficiários que possuem TEA. Contudo, além de não constar no rol, tampouco no contrato firmado entre as partes, a Unimed está ofertando um plus contratual já para englobar e justamente para diminuir esse ônus que estava sendo enfrentado pelo plano de saúde. Então, assim, em resumo, a sustentação realmente seria para a retirada dessas terapias que nada condiz com o plano de saúde, né? Já que não são feitas por médicos ou pessoas ligadas à área da saúde. Então, dessa forma, sendo bem breve mesmo, a minha sustentação seria no sentido da retirada dessas terapias que não condiz com o plano de saúde e a reforma, né, tanto da sentença que deferiu, no caso do... Essa questão está sendo decidida dessa forma, doutora, só para abreviar. O meu voto é nesse sentido. Tirar musicoterapia, acompanhamento por assistente terapêutico. Porque é o que está decidido na Câmara. Sim. Conforme eu falei antes, certo? Então, em resumo, realmente a sustentação é para isso, é para a retirada dessas terapias que nada condiz com o plano de saúde, né? O 129, não é? O 129 e o 130. Não, 130 não, 128. 129 e 130. Não, 128 é o... 130, na verdade. 129 e 130, Isso. Então, eu estou votando ela está falando é o 129, e está decidindo assim, é unanimidade de votos, sem conhecer e dar passo ao provimento agravo, apenas para determinar a exclusão do tratamento de musicoterapia e acompanhamento por assistente terapêutico. A decisão é essa, doutora? Exatamente. Muito obrigada. Quanto ao 130, já possui algum posicionamento? 130 falta o doutor Ricardo votar. Eduardo, eu votei agora há pouco e estou acompanhando o voto do relator. Pronto. Ecoterapia, musicoterapia e natação terapêutica. Isso aqui é o que está sendo modificado da sentença.
Muito obrigada pela atenção de Vossas Senhorias. Vossa Excelência. Obrigada. Como diz Marco Aurélio Melo, Vossa Excelência. Vossa Excelência advogada. O 131 na sequência. O 130 julgado, 129. Para o 131, apelação civil 08-12-567-93-2016. Unimed também. Unimed Mossoró também. O advogado está presente. Aqui está habilitado é outro, né, doutora? Mas ela é da equipe da Unimed, não é isso? Eu sou da Unimed Natal. Não tenho como sustentar. Isso. Tá certo. O advogado está presente. Doutor Janicélio das Neves Souza, está presente? Não estou vendo na lista. Não. Então, eu vou aclamar aqui proclamar o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece dar provimento a recurso para reduzir o montante reparatório arbitrário de indenização por danos morais para R$10.000, afastando ainda a condenação da demandada ao pagamento do valor apontado no dispositivo sentencial a título de ressarcimento, mantendo essa decisão atacada nos demais termos. Isso também é unanimidade no estilo do voto do relator. Não é isso? Doutor Cláudio, eu estou acompanhando, e doutor Ricardo também. Não é isso, doutor Ricardo? Perfeitamente, presidente. A sequência 132, agravo de instrumento 0808-30170-2020. Agravado mercado e agravado Banco Santander. Esse aqui não cabe sustentação oral. Não cabe sustentação oral, mas não cabe sustentação oral, doutor, porque não versa sob tutela de evidência e urgência, né? Então, eu estou dando provimento, né, de acordo com o STJ. Está mandando retirar, pedir o alvará e transferir o dinheiro, né? Exatamente. Na sequência, apelação. Doutor desembargador Cornélio, eu queria registrar que, na realidade, eu estou atendendo aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos no agravo em recurso especial. Pronto, está só confirmando a decisão que já foi deferida de eliminamento, não é isso? Exatamente. Então, eu só libero dinheiro no último caso, quando está tudo resolvido. No caso aqui, está resolvido e eu estou determinando que se libere o dinheiro. Tá certo. Na sequência, 133, apelação civil 0840-094-93-2019. Apelante Fernando Lucena Pereira dos Santos. E apelado Eduardo Augusto Maia Bezerra. Está presente o advogado? Fernando Lucena Pereira dos Santos Júnior, está presente? Não, não está na lista dos então, vou presentes. A Câmara, a unanimidade de votos, transfere para o mérito a preliminar legitimidade passiva de causa e, no mérito, pela mesma votação, conhece e dá provimento ao recurso. Gostei do voto relator. Vereador Cláudio Santos, terminados os processos. Terminado. Os badeiros expedidos não poderão ser julgados hoje. Na sequência, os processos do doutor Ricardo Tinoco. Apelação civil 0101-69931-2017. Apelante apelado, Banco BMG, SA, Banco Bradesco. E apelante apelado, José Augusto. O advogado está presente? O advogado inscrito está presente? Ele se encontra na lista. Doutor Valdir Ferreira. Doutor Valdir Ferreira. Excelências, bom dia. Nesse caso, eu vou apenas acompanhar, sem sustentação oral. Tá certo. Trata-se de um caso bastante simples. Obrigado. Então, aqui, o resultado do julgamento é isso. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece do recurso, nega provimento ao apelo do Banco Itaú e dá provimento a interposto por José Augusto, no termo do voto do relator. Exatamente. Na sequência, o processo número 150. Apelação civil 0011-842-35-2016. Foi não? Presidente, pela ordem. O 150, conforme já foi, inclusive, antecipado aqui pela redação, tá não mesa à vista do impedimento. É o que tem o impedimento do vereador Cláudio Santos. Tudo bem. Perfeitamente. Na sequência, apelação civil 08-371-5543-2019. Banco BMG também. E apelada Iba Maria da Cruz. O advogado está presente?
O advogado, a doutora Samara? Não está. Eu vou ler o resultado aqui. A Câmara, por maioria de votos, conhece dar provimento a recurso para a reforma da sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Vencido o relator, que conhece e nega provimento ao apelo. Isso aqui vai ser submetido àquele sistema de apreensão do julgamento, né? Deve ser na próxima sessão. Na sequência, apelação civil 080096831/2014. Apelante MRV Engenharia e Participações S.A. e apelado Murilo Campos Alves Eufrásio. Senhor presidente, esse daí, eu também, por igual, estou retirando de pauta, viu? Inclusive, eu já havia até anteriormente avisado a redação. Não sei se consta aí. Tá bom, consta. Então, estão terminados, julgados os processos da relatoria do doutor Ricardo. Agora vamos à minha relatoria. O 153, apelação civil 0856-32909-217. Apelante ESA Engenharia e Consultoria Limitada. E apelado Local Web Serviços de Internet S.A. O advogado está presente? Doutor Tássio está presente. Márcios. Doutor Tássio? Excelências, bom dia. Pois não, doutor. Tem uma palavra. É importante salientar nesse contexto também, Excelências, que atualmente os dados, inequivocamente, são as commodities, né, se assim podemos enquadrá-los, mais valiosas do mundo. Acontece que adveio a sentença, que agora está sendo guerreada, desprezando a necessidade da instrução do feito e sem mesmo qualquer decisão de saneamento, não obstante a existência de pontos controvertidos nessa demanda, julgando improcedente a pretensão autoral por não vislumbrar uma conduta ilícita da recorrida, pois, a seu ver, teria sido legítima essa rescisão, independentemente de aviso prévio, e, mais que isso, teria sido regular a desativação e exclusão de forma definitiva dos dados que eram armazenados pelo ínfimo atraso no pagamento de uma parcela de um serviço que vinha sendo mantido entre as partes há mais de 15 anos. Pois bem, há algumas questões peculiares nesse caso que merecem particular atenção e o que nos trazem hoje a essa tribuna. Preliminarmente, é de se considerar que essa decisão, essa respeitável sentença, incorreu em nítida violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, caracterizando o chamado cerceamento de defesa. Isso porque a juíza de piso, ela sequer arguiu as razões que levaram ao julgamento antecipado do processo. É certo que há o princípio da livre convicção, contudo, no caso em específico, não se mostra válido tolher o direito que a parte tem de produzir as provas sob pena de não se atingir uma ordem jurídica justa. A instrução do processo, como você disse, ela tem que ser ampla, possibilitando o depoimento, a oitiva das testemunhas, a realização da prova pericial e admitir, como admitiu o juiz de piso, o julgamento sem essa produção de prova constitui verdadeiramente um cerceamento de defesa. No próprio agravo de instrumento que foi interposto na decisão liminar, que determinou a disponibilização dos dados da parte autora, que eram hospedados pela recorrida, o eminente relator desse processo consignou que a demanda ela comportava uma necessidade de maior dilação probatória, diante da necessidade da melhor instrução processual em primeiro grau. Eu peço licença processual em primeiro grau, tornará possível aferir a regularidade ou irregularidade dessa comunicação efetuada, incluindo a prova pericial requerida a ser produzida para atestar a ausência de recebimento dessa comunicação de suspensão dos serviços e também de apagamento dos dados. Superada essa preliminar, o que não se espera, convém destacar igualmente que a sentença ela merece reforma porque não houve essa comunicação acerca da suspensão dos serviços e a exclusão definitiva dos arquivos que eram mantidos pela recorrida, sem possibilidade sequer que esta transferisse esses documentos para outro domínio, pelo simples motivo de que as contas elas foram bloqueadas. Então, não tinha como a recorrente receber a correspondência virtual. Como é que a recorrente ela poderia ter acesso a esses e-mails de cobrança, se é que eles foram enviados, se a própria recorrida suspendeu o contrato e desabilitou as caixas postais da apelante?
Não fosse o bastante, Excelências, é nula, convém lembrar também que é nula a cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé, a equidade, a razoabilidade e o equilíbrio contratual. Ora, é claro que a cláusula que ela prevê o atraso no pagamento de uma única parcela pelo período de 5 dias acarreta a resolução de pleno direito do contrato, independentemente de aviso ou de notificação, e autoriza a suspensão da prestação de serviços e a exclusão definitiva dos dados, ela se mostra como nula de pleno direito. Ademais, é certo que o Marco Civil da Internet, ele regulamenta o dever do provedor de manter esses dados pelo prazo de pelo menos 6 meses, o que também não foi desrespeitado no caso em apreço. Sem necessidade de maiores digressões, Excelência, já me caminhando para o fim, é claro que nós gostaríamos de deixar claro que, ao ver da recorrente, a conduta que foi perpetrada pela empresa recorrida, ela é arbitrária e unilateral, viola não só a boa-fé objetiva, como todos os deveres correlatos na relação negocial, sobretudo a colaboração para fins de preservação desse contrato, especialmente quando se tratava de um contrato que estava vigente desde 2004 e que teve sempre suas obrigações pontualmente assumidas, não podendo, em decorrência desse atraso, de uma única parcela, a qual o boleto sequer foi enviado pela recorrida, ver se esvair todos os inúmeros e imensuráveis documentos e caixas postais que eram mantidas nos domínios contratados. É nesse sentido, Excelência, que a gente pugna pela reforma da sentença para reconhecer, primeiramente, a nulidade e a necessidade de retornar esses autos ao juiz de origem para melhor instrução do feito e, ainda, caso entendam suficiente, desde já, que seja reformada a sentença para julgar o procedente e os pedidos autorais. É nesse sentido o nosso apelo. Ok, doutor. Vou ler aqui o resultado do julgamento. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e rejeita... Oi? Eu estou, máxima vênia, divergindo de Vossa Excelência para anular a sentença. Tá certo. Então, vai ficar por maioria, né? Porque eu quero explicar. Vossa Excelência, Pois não, pode. há de convir que realmente eu vejo a necessidade de instrução, principalmente em virtude de que essa cobrança se daria pelo meio eletrônico que foi anulado. De mais a mais, havia um prazo para que a empresa pudesse manter-se ligada aí na internet enquanto não passava para outra empresa. Mas, pedindo vênia a Vossa Excelência. Tá certo. Porque o voto aqui de Vossa Excelência estava acompanhado e mudou, então, né? Doutor Ricardo. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Eu reexaminei. Então, fica por maioria, né? Rejeita a preliminar de intempestividade e, por igual votação, e por maioria também. Não, a preliminar acompanha Vossa Excelência. A preliminar. No mérito, eu discordo. No mérito, por maioria, conhece e nega provimento à apelação civil, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Né? O Cláudio Santos, que votava, né, pela anulação da sentença, o retorno dos autos ao primeiro grau. Haverá ampliação do código. A preliminar acolhida, perdão, Excelência, foi em que sentido? Preliminar de tempestividade. Rejeita, né? Ah, sim, rejeita, ok. Rejeita, a preliminar de tempestividade, né? Ok, agradeço, Excelência. Pois não. Na sequência, 154, apelação civil 08-12-855-22-2016. Apelante Antônio Oliveira de Melo, o apelado MRV Engenharia. A advogada está presente? Sim, Excelência, pela MRV Engenharia. Pois não, doutora, com a palavra. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, desembargador Cornélio, estendendo os cumprimentos aos demais membros presentes, caros colegas advogados aqui presentes. Esse caso é bem simples. O objeto da apelação do autor esbarra em temas que já foram apreciados pelo STJ, né? Especialmente os que são objeto dos recursos repetitivos 996 e 971. Em seu apelo, o autor ele busca a ilegalidade do prazo de 180 dias de tolerância para a entrega das unidades imobiliárias,
a legalidade desse prazo, das cláusulas contratuais que versam sobre esse prazo de tolerância de 180 dias, como eu disse anteriormente, já foi objeto do tema 996 do STJ, especificamente no 1.4, né? Então, chamo a atenção de Vossas Excelências para essa questão, a impossibilidade de reforma da decisão de piso no tocante a este ponto, considerando que já é tema pacificado pelo STJ. O mesmo ocorrendo com relação à inversão da cláusula penal, né, da impossibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor e a acumulação dos lucros cessantes. E aí, nesse caso, a gente chama a atenção para a súmula do STJ 971. Então, considerando esses dois pontos, a apelação da autora, ela deve ser rechaçada de plano, deve ser improvida de plano, né? E, por fim, sustentação bem sucinta, porque são itens realmente bem sucintos, a autora não faz prova de que procedeu ao longo do seu contrato qualquer pagamento a título de juros de obra. E, não obstante não fazer a prova, ela pleiteia a restituição dos valores pagos a título de juros de obra. Então, Excelências, a MRV reitera as contrarrazões de apelo ofertadas pela manutenção da sentença. É o que se requer. Ok, doutora. Obrigado por ser sucinta. Vou ler o resultado. De acordo com a votação que está no sistema, acordam os valores que integram a primeira Câmara Civil o seguinte: de conhecer e dar parcial provimento ao apelo para a reforma da sentença, em parte, a condenar a promitente vendedora em dados materiais na modalidade de lucros cessantes, fixando o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel a título de aluguéis mensais no período de novembro de 2011 até a data da entrega, atualizado por juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, mais correção monetária desde o início do atraso. B, determinando a devolução, na forma simples, dos valores pagos a título de taxa de construção desde novembro de 2011. Letra C, declarar a responsabilidade da prometente vendedora pelo custeio da taxa de condomínio no período que antecede o mês do recebimento das chaves. Letra D, condenar a prometente vendedora em danos morais ao pagamento no valor de R$ 5.000, atualizada por juros e mora a partir da citação, mais correção monetária a partir deste julgado. Letra E, determinar a cessação da incidência de correção monetária sobre o saldo do devedor com base no indexador setorial, INCC, que reflete o custo da construção civil, devendo ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor, a ser apurado de liquidação de sentença. Letra F, inverter o ônus da sucumbência condenada para a prometente vendedora, sozinho nas custas processais e honorada do categoria fixado em 10% sobre o valor da condenação. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade, doutor. Na sequência, o processo 155, apelação civil 08-15-044-07-2020. Apelante tem as iniciais, o apelado também as iniciais. O advogado habilitado, doutor Tiago Petrovic Souza, está presente? Doutor Eduardo? Doutor Tiago, que diga. Não está na lista dos presentes. Então, vou ler o resultado, tá certo? Tá bom? A primeira Câmara, a unanimidade de votos, em conhecer da parcial provimento da apelação civil para, reformando em parte a sentença, afastar tão somente o acompanhamento terapêutico, mantendo-se demais termos da sentença, inclusive em relação ao pagamento da integralidade das custas do processo e honorário da advocatícia, porque vencida na maior parte. Então, esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Na sequência, 156, apelação civil 01-13-069-24-2013. Apelante apelado, Clícia Dourado Souza de Araújo. E apelante apelado, MRV Engenharia e Participações. Novamente, Excelência, MRV Engenharia, Marla. E não obstante, né, nesse caso, a MRV, a apelante, suscite também
que a decisão de piso ela esbarra nas súmulas do STJ, aqui nós temos uma peculiaridade, excelências. A parte autora, ela firmou um TAC junto ao PROCON municipal, ao PROCON estadual, digo, em que ficou estabelecido que a MRV pagaria juros de obra e indenizaria os aluguéis. Isso foi ajustado, foi cumprido pela MRV e foi homologado pelo juízo de primeiro grau. E, não obstante a homologação desse acordo, com a quitação integral das parcelas que estão sendo pleiteadas nessa lide, o juiz de piso, ele julgou, também condenando a MRV a pagar multa contratual e danos morais. Inverteu a multa contratual e condenou a MRV no pagamento dos danos morais. E aí, mais uma vez, nós chamamos a atenção, através dessa sustentação, e pedimos encarecidamente que essa turma observe que essas decisões, elas estão conflitando, essas decisões de piso, assim como na anterior, e nessa especificamente, ela conflita com o repetitivo 971 do STJ. Suscita também que a decisão de piso, ela esbarra nas súmulas. Aqui nós temos verdades. Ela afirmou, junto ao em que ficou estabelecido que a MRV pagaria juros e indenizaria os aluguéis. Isso foi ajustado pela MRV e foi homologado pelo juízo de primeiro grau. E, não obstante a homologação de acordo com a quitação das parcelas que não são pleiteadas nessa lei, o juiz de piso, ele julgou, também condenando a MRV a pagar multa contratual e condenou a MRV no pagamento dos danos morais. E, às vezes, nós chamamos a atenção, através dessa sessão, pedimos encarecidamente que essa turma observe que essas decisões, elas estão com conflitos de piso, assim como na anterior, e nessa, ela conflita com a acumulação de lucro, cessando com o ressarcimento de com o pagamento de aluguéis. Então, chamamos a atenção especialmente para esse ponto, né? E a questão de que foi firmado um TAC anterior, que foi da quitação. E, não obstante essa quitação, a autora vem em juízo, pleiteia coisas, pedidos diversos, e esses pedidos diversos são deferidos, né? E, por fim, nós temos a questão também da reconvenção. Foi julgado improcedente nessa ação, a reconvenção a essa ação foi julgada improcedente, né? Porque o fundamento da reconvenção era que a autora estava inadimplente. A unidade imobiliária não foi entregue em razão da inadimplência da autora. Né? A gente está falando de um contrato bilateral, sinalagmático, né? Então, não se pode exigir cumprimento de uma obrigação sem que a outra parte cumpra a parte que lhe cabe. Né? Então, a convenção ela chama a atenção para esse sentido. Ora, eu, MRV, eu não entrego a unidade imobiliária porque o autor, o cliente, o consumidor, ele tem uma dívida para comigo. Ele tem uma dívida de parcelas, ele tem uma dívida de juros de obra. Quando os juros de obra eles não são repassados para a Caixa Econômica, quem paga a conta é a MRV. A Caixa Econômica ela desconta diretamente da MRV os valores a título de juros, os consumidores não pagam a ela. Né? Então, nós temos esses pontos para chamar a atenção nessa sustentação, especialmente no ponto em que conflita com os repetitivos do STJ. Então, eu agradeço pela atenção mais uma vez. Muito obrigada, reiterando as razões do apelo e das contra-razões aos alunos. Obrigado. Eu vou ler aqui também só o resultado. A unidade de votos conhece recurso, dando passo ao provimento ao apelo autoral para conhecer a possibilidade das cláusulas do contrato entablado entre as partes, que estabelece o adimplemento das despesas condominiais da escritura, a expedição do habites e a que condiciona a entrega das chaves dos votos, assim como dá parcial provimento ao apelo à parte ré, apenas para que se declare a ilegalidade da cláusula em todos os 30 dias. Obrigada. 260-26-2021, Maria Tereza da Fonseca Ruga, é gravado a PEC, do Pagotinho, é isso? Isso, é gravado. 157 e 158, dois temas. Você
O segundo agravo de instrumento 0804, 842, 2021. Está na BS barra de aluno, é isso? Você quer fazer a legislação? Não, vai. Os dois lá. A tutela, os dois já referidos, a instituição ela teve que fazer diversos investimentos para o novo momento de pandemia. A aviação o pessoal administrativo que se mantém. Mas eu vou chamar a atenção, Excelência, nesses dois casos, para uma situação que, inclusive, foi o desembargador Cláudio que chamou a atenção muito bem em outro agravo de instrumento. As duas ações, Excelência, são agora de abril de 2021. São decisões agora do ano 2021, já passados mais de um ano da pandemia, já firmados 2 contratos, ou seja, se firmou o contrato do segundo semestre, se firmou de 2020, agora se firmou um novo contrato no início de 2021, já diante dessas condições de pandemia, ou seja, o aluno, os agravantes, eles já tinham pleno conhecimento de quais eram as condições, e são condições de aulas virtuais que estão efetivamente sendo aplicadas e, sobretudo, estão efetivamente ofertando o serviço que eles adquiriram. Então, eu acho que chamar atenção para esse aspecto, sobretudo nesses dois processos, nesses dois agravos, quando se tem a intenção de, no ano de 2021, já no mês de abril, ou seja, ultrapassados esses 12 meses já de pandemia, se alegar um desequilíbrio contratual quando se assinou, na verdade, o contrato, quando se firmou as obrigações já vigente esse estado de pandemia. Vou repetir aqui, peço Vênia aqui só para rapidamente registrar a fala do desembargador Cláudio no processo 086, e ele destaca aqui que, ao contrário do que ocorreu em 2020, quando toda a população mundial foi surpreendida, inúmeros negócios tiveram que ser revistos, o fundamento da teoria da imprevisão não é possível alegar para afastar o cumprimento das cláusulas contratualmente previstas, porque foram assinadas agora em 2021. Então, por essas razões, Excelência, disse que ia ser sucinto e serei, que se pede pelo improvimento dos agravos e manutenção da decisão de primeira instância que indeferiu essas tutelas. Agradeço, doutor, pela brevidade. Doutor Tibério está presente? Tibério de Araújo Coutinho também. Não está presente. Não está presente. Não está, não é? Não. Que seria, está escrito no 157, né? No agravo de instrumento de Maria Tereza da Fonseca Madruga. Então, vou ler o resultado do acordo 157. Ao unanimidade de votos, a Câmara conhece e nega provimento ao recurso, mantendo-se a sentença no estilo do voto do relator. E 158, a Câmara também, à unanimidade de votos, rejeita a preliminar contra recursal de não conhecimento do recurso e, no mérito pela mesma votação, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer e negar provimento ao recurso, no estilo do voto do relator. Então, esse foi o último processo. Né, Perfeito, excelente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vamos passar agora a parte administrativa. E eu proponho a moção de boas-vindas à doutora Maria de Lourdes Medeiros, que acompanhará as sessões no mês em curso. Todos aprovam? Senhor presidente, cumprimentar a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, que retorna a esta Câmara para prazer nosso, que certamente abrilhantará ainda mais as decisões desta primeira Câmara Civil. Seja bem-vinda, doutora Maria de Lourdes. Sempre jovem, obrigada, atuante, excelência. E seridoense da melhor cepa. Da Serra de Santana. Da Serra de Santana com o Jardim de Seridó. Obrigada, é um renovado prazer estar aqui para trabalhar isso. Não, doutor. Eu também proponho moção de boa-vinda ao doutor Ricardo Tinoco, que está voltando das férias aí, depois um período de 15 dias. Todos aprovam? Doutor Ricardo Tinoco, seja bem-vindo. O grande magistrado do Tribunal Eleitoral e da Vara de Natal, e agora retorna à Câmara para dar qualidade aos nossos votos, depois de gastar muito euro nessas férias por aí afora. Se fosse, desembargador, se fosse. Eu queria aproveitar o ensejo para agradecer os votos de boas-vindas e dizer que, para mim, é uma satisfação renovada
estar em companhia de Vossas Excelências e poder contribuir, ainda que muito modestamente, na construção das decisões aqui. Muito obrigado. Ainda propõe moção de congratulações ao juiz Eduardo Pinheiro, que sempre, né, substitui aqui no tribunal, pela passagem de seu natalício, que ocorreu no último dia 4. Todos aprovam? Bom dia, Mila. E, por último, a moção de congratulações ao doutor Heriberto Escolacho Bezerra, esposo da desembargadora Marisa Neide Bezerra, da senhora Dinamene de Araújo de Andréa Maia, esposa do desembargador Milka Maia, e a Moacir Alves Pinheiro, esposo da desembargadora Clotilde. Muito bem. Também a senhora Adélia Isabel da Cunha Prachedes, esposa do desembargador Cristóvão, pelas passagens de seus natalícios que ocorrerão respectivamente no dia 4, 5, 14 e 29 de julho. Todos aprovam? Aprovo. Desembargador Cláudio, alguma? Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, o doutor Ricardo, que já é o filho, a doutora Maria de Luto, também os funcionários da Câmara, a ilustre funcionária que está aqui no vídeo, que eu esqueço o nome dela. Cláudia, não tem como esquecer. Como é que eu posso esquecer? E o doutor Paulo Coutinho, o doutor Cátia Nunes, brilhante advogada aí dos policiais, sempre aqui presente conosco. O doutor João Vitor, Diogo, Manuel Batista, Saire. 2 horas da manhã, sabe a fila que enfrenta. Eu levei minha filha. Cumprimentos gerais, desejando saúde. Então, por quê? Porque falta dizendo médico. a Vossa Excelência que as notícias a hoje Unimed está fazendo são isso mais por um fim alvissareiras sobre lucro, a pandemia. Né? A Inglaterra agora abriu geral, não tem mais restrição de nada. Quem adoecer, quem morreu, morreu. Mas a vacinação também lá está no índice muito alto. Só não pode entrar brasileiro, né? Hein? Só não pode entrar brasileiro. Nem quer. Aí é tendo motivo mais ainda, né? É como os Estados Unidos, não quer. Então, eu acredito que nós, se Deus quiser, vamos enfrentar uma nova fase aí de muito cuidado, mas com a certeza de que vamos superar, a humanidade haverá de superar essa loucura da natureza que veio desde março do ano passado. Era só, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Sim, senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de uma moção de aplauso, de parabéns à doutora Adriana Magalhães, que assume hoje uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral, a moção de jurista. Certo, estou muito bem lembrado. O doutor Tassi está com o telefone ligado. Né? Eu quero me associar também, Bador Cornélio, à proposição do Bador Cláudio. Obrigado. Então, unanimidade. E aprovada, né? Vamos, Cláudia, providencia as comunicações. Sim, providenciarei. Doutor Ricardo, alguma proposição? Não, Bador, só me associar à proposição já feita e dizer que estou aqui de volta para tentar contribuir aqui nas decisões. Muito obrigado. Tá certo, doutor. Então, as atas das sessões anteriores, todas aprovam? Aprovo. Aprovado, presidente. Pronto. Então, depois de encerrada a presente sessão, a próxima daqui 14 dias, né?